Muricy Ramalho pediu demissão do São Paulo e o tricolor já escolheu seu substituto. Trata-se de Rafinha. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o acordo. Quero falar também sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. E eu vou trazer uma série de bastidores do time finalista da Copa São Paulo de Juniores. E Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores importantes sobre o tema. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Descobri que Rafinha está contratado para o lugar de Muricy Ramalho. O ex-lateral direito, hoje com 40 anos de idade, que havia passado pelo tricolor entre 2022 e 2024, foi escolhido para ocupar o cargo que era de Muricy Ramalho. Muricy comunicou seu pedido de demissão nessa sexta-feira ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis. O acordo já está selado para a saída do Muricy, que ganhava R$150 mil por mês e estava no São Paulo desde 2021. Ele foi contratado pelo Júlio Casares, era homem de confiança do presidente que pediu sua renúncia ao longo da semana. Para completar, além dessa questão do Júlio, o Muricy também alegou problemas de saúde. Recentemente passou por cirurgia para retirada de 2 pedras no rim, depois passou por um procedimento cirúrgico num joelho e vai precisar operar outro joelho. Diante da necessidade de se ausentar do clube e de todo esse contexto, o Muricy pediu demissão. Bem antes de confirmar a saída do Muricy, o São Paulo já trabalhava com a ideia de contratar o Rafinha. Muito identificado com o São Paulo, torcedor fanático do tricolor, Rafinha havia se aposentado do futebol na metade do ano passado, quando defendia o Curitiba. Sua primeira experiência pós-futebol foi como comentarista dos canais Globo. O Grêmio chegou a procurá-lo em dezembro do ano passado, mas a informação que circulou na época é de que o Rafinha já tinha um acordo com o São Paulo. E eu posso cravar que esse acordo com o tricolor está sacramentado. Tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas, no máximo durante o fim de semana. Rafinha chega para ocupar o cargo de coordenador e para ajudar o São Paulo no dia a dia. Novo funcionário são paulino que conta com o aval do novo presidente, o Harry Macis. Só para completar, registrar que Lucas Moura não foi relacionado pelo São Paulo para a partida desse sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. A questão do gramado sintético é o grande impeditivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. Na noite dessa quinta-feira, a vitória por 4-1 contra o Ibrachina e a classificação para a final da Copa São Paulo de Juniores. A decisão acontece no domingo, possivelmente no Morumbi, com o Cruzeiro. Registrar que o São Paulo da Copinha tem 7 vitórias e 1 empate. O único jogo em que ele não venceu, empatou com o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação nos pênaltis. Na fase de mata-mata, ótimos resultados. 4-1 no Ibrachina, 3-1 no Botafogo, 5-1 no Operário e 2-0 na Lusa. São Paulo que tenta o bicampeonato na Copa São Paulo e que conseguiu se transformar na base. Você vai lembrar que em 2024, São Paulo chegou a ser lanterna no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi quando o Douglas Schwartzman, que acabava de ser empossado como diretor, resolveu mudar tudo. Ele trocou departamento de captação, fisiologia, preparação física, coordenação e medicina. A partir daí, e com a contratação de vários reforços, o São Paulo se transformou, vencendo Campeonato Nacional, vencendo a Copa São Paulo do ano passado e finalista agora. Entre os reforços contratados no ano passado, que tem tido destaque na Copinha, Lucian, Jorginey, Matheus Ferreira, Isaac, o Gustavo Miranda, o Menezes. Esses são só alguns dos atletas, tá? São Paulo que já tem também como reforços garantidos para pós-copinha o Luiz Fernando e o Antony, jogadores do Ibrachina. O que você pensa sobre as categorias de base do São Paulo? Qual jogador você mais gostou e entende que já pode ser encaixado no time principal? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que Luca e Pedro Ferreira já têm atuado no time de cima e estiveram jogando contra a Portuguesa na última quarta-feira. Informação exclusiva, Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. A avaliação interna é de que o trabalho é ruim. Um dos seus grandes aliados na diretoria era Márcio Carlomagno, que não é mais superintendente geral do clube, ele atuava como uma espécie de CEO. Vou dizer mais, funcionários e integrantes da comissão técnica fixa do São Paulo avaliam o trabalho do Crespo como um trabalho só comum.
e a falta de resultados pode acabar pesando. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa importante dentro do São Paulo que o Hernan Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, treinador da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 para a Lusa, em pleno Morumbi, na noite dessa quarta-feira. Já percebi também entre torcedores, especialmente nas redes sociais, que a avaliação do trabalho do Crespo está longe de ser das melhores. Não dá para dizer que o Crespo cai, por exemplo, em caso de derrota pro Palmeiras, mas aquele processo de fritura interno já existe. E a percepção de quase todo mundo é de que o Crespo não tem muito a evoluir no trabalho. Relações com atletas também estão longe de ser as melhores, já existiram alguns rumores, nada confirmado, embora não exista um atrito pesado, não dá para dizer que o elenco morre de amores pelo treinador. E diante desse cenário, e com o São Paulo fora do G8, do grupo de classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Crespo vai precisar de melhores resultados e de desempenho se ele quiser ter vida longa no São Paulo. Treinador contratado ao custo de R$1 milhão por mês, em geral. Os últimos técnicos que o São Paulo fechou têm como multa rescisória 3 meses de salário. Com a sua avaliação do trabalho do Crespo, já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Aqui o Breno Oliveira também, quem não sabe sobre reforços no São Paulo. Ontem se chegaram a perguntar se houve algum avanço com o Julián Fernandes, a informação que eu tinha era de que não. O que está mais perto hoje no São Paulo não é nem de chegar, é de sair. As tratativas entre Corinthians e São Paulo deram uma avançada. Vai haver uma compensação financeira por parte do Corinthians para o São Paulo, pelo empréstimo do Alisson até dezembro. O acordo vai girar entre R$1 milhão e R$1,5 milhão e vai ser pago de forma parcelada. O São Paulo queria porque queria essa grana, à vista. O Corinthians afirmou que não tinha condição de fazer esse pagamento à vista e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tá bom, Leonardo? O Marcelo Gomes da Mata. Boa noite, Nicola. Marcelo, em Campinas. Crespo corre risco de demissão, sim. Não havia tratado sobre o tema ainda, porque não tinha nenhuma fonte que me garantisse isso. Agora já posso dizer com tranquilidade de que o processo de fritura a Hernan Crespo já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlão, que já não é Crespo, já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlão Magno, que já não é mais CEO do clube. Ele entregou ontem ele fica até dia 2 de fevereiro, mas já entregou a sua carta de renúncia e vai embora. O Márcio funcionava como braço direito do Júlio Casares e era fã incondicional do Hernan Crespo. Sem essa figura de proteção na diretoria, o Crespo vai precisar começar a colecionar melhores resultados. Temporada atual de 4 pontos em 12 possíveis, o time está fora do G8. O Crespo já havia terminado o ano relativamente em baixa. Até ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte expressão: o Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, técnico da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 no Morumbi. De fato, a Portuguesa foi melhor do que o São Paulo durante a maior parte da partida. Por conta de todo esse contexto, falta de resultados, desempenhos ruins, perda do seu principal defensor, dá para dizer que o Crespo precisa começar a colecionar resultados. A começar no jogo do final de semana contra o Palmeiras, na Arena Barueri. O Dr. Fernandes está pedindo para falar sobre Zenon no São Paulo. O Zenon recusou a possibilidade de ir para o Alavés, tá? A proposta foi aceita pelo Boca, mas foi recusada pelo Zenon. O aspecto financeiro foi o determinante. O problema do Zenon no São Paulo não é nem o atacante, mas sim o Boca. Boca rejeitou a primeira proposta feita pelo São Paulo. Tem que trazer o Renato Gaúcho, ele coloca moral nessa panela e escreve o Wenderson Alves. Ontem fui ao Morumbi para assistir a São Paulo 2, Portuguesa 3, fui com o meu filho mais velho, o Luca. Cara, fazia 13 anos que a Portuguesa não ganhava um clássico. Vocês não têm noção do que é isso. Porque o time de vocês ganha clássico toda hora. A Portuguesa ficou 13 longos anos sem vencer um mísero clássico. E ontem, na casa do São Paulo, a Portuguesa venceu e a festa foi legal. Enfim, foi bem bacana, cara.
O Heitor Fernandes perguntando sobre Julian Fernandes e Zenon. Deixa eu tentar avançar alguma coisa aqui, ó. Fábio Cunha, Nicola, qual a chance de queda do Crespo? Ele não consegue dar o mínimo possível de padrão tático para o time. Alguma possibilidade de Barcelos? Renato Gaúcho? Fabião, sendo bem sincero e honesto com você, não tenho nenhuma informação de que o São Paulo já pense em nomes, tá? Sendo bem honesto. O que eu posso contar para você, até porque o São Paulo acabou de trocar o presidente e o Harry Macias está apagando incêndio, tá vendo quem fica, quem não fica. O Casares renunciou, beleza. O Márcio Carlo Magno pediu para sair, beleza. O Dedé, que era parceiro do Júlio, do futebol social, pediu para sair, beleza. O Douglas e a Mara já tinham sido afastados, ótimo. Mas e agora? Com quem ele vai contar? Ele vai colocar um diretor de futebol estatutário? Ele está muito empenhado em entender um pouquinho das circunstâncias do clube. Tenho certeza que esse debate sobre o técnico é algo que não chegou ao presidente. Até por isso, imaginar a discussão de nomes ainda é muito distante. O que eu posso assegurar é que o processo de fritura ao Crespo já começou na Barra Funda. Ouvi de uma pessoa que trabalha na Barra Funda que o Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias. Também ouvi que o Crespo não consegue fazer o time evoluir. O time estagnou. Relações dele no dia a dia não são boas. E o principal defensor do Crespo na diretoria era Márcio Carlo Magno, que não faz mais parte da cúpula tricolor, tá? Então, é o seguinte, Fabião, ou o Crespo começa a conseguir resultados, ou ele não vai ter vida longa. Essa é a grande realidade, tá? Caminho do 4º ano de parceria com o Roberto Dino Pereira, que é São Paulo. Salve, Nicola, no lugar do Crespo, eu teria ido embora há muito tempo. Esse elenco do São Paulo é para brigar para não cair na B, quem dirá na A. E você? Dinão, tô para te dizer que o Crespo não tá com esse mercado todo não, tá? E quando o São Paulo procura, ele aceita na hora, porque não tinha tantas outras possibilidades. E a gente discorda em relação ao elenco. Eu sei que depois de uma derrota para a Portuguesa, time de Série D, fica fácil dizer que o elenco do São Paulo é uma porcaria. Mas esse mesmo elenco do São Paulo contra o Corinthians não venceu por uma desatenção no final. O São Paulo estava vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena no último final de semana. Ontem, a atuação do São Paulo foi muito ruim. O comportamento do time no primeiro tempo foi bizarro. Portuguesa, só para ilustrar para vocês, o Caleri, sozinho, custa mais do que toda a delegação da Portuguesa. Então, você pega o elenco inteiro da Portuguesa, comissão técnica, só o Caleri ganha mais do que todo mundo, tá? Se você pegar o salário do Lucas Moura, o Lucas Moura sozinho equivale a 1 mês e meio da folha salarial inteira da Portuguesa. E Caleri e Lucas Moura estavam em campo ontem. Isso significa que automaticamente o São Paulo vai ganhar? Não, mas significa que há muito mais qualidade, muito mais capacidade de um lado do que do outro. E o primeiro tempo do São Paulo ontem foi muito ruim. São Paulo foi entrar no jogo depois da parada técnica, depois da conversa com o Crespo, porque nos primeiros 20 minutos o São Paulo aceitou que a Portuguesa ficasse com a bola, parecia que os caras estavam indo para um casado contra solteiro. E eu acho que o técnico tem culpa, os jogadores têm culpa, enfim, é um conjunto de culpas, né? E agora nem dá mais para culpar o presidente, né? Que é o que tudo indica, tem muita culpa no cartório, mas já renunciou e já não é mais um problema São Paulino. Certo, Paulo? O Crespo cai quando cheguei agora, se caso ele caia, quem vem no lugar? Rodrigão não está nesse estágio, tá? Hoje no vídeo da tarde, cheguei a publicar que o Crespo começa a balançar, que o processo de fritura ao Crespo no São Paulo já existe, que uma pessoa do departamento de futebol me falou que ele tomou um nó tático do Fábio Matias. Outra me lembrou que o cara que mais defendia o Crespo no São Paulo era o Márcio Carlo Magno, que por lá não está mais. A relação dele com os jogadores é uma relação só comum. E a avaliação de quem está no dia a dia com ele é de que o trabalho dele é só básico. Não tem nada de muito inventivo, não tem nada de muito moderno. Tá? Então, assim, não tem nomes sendo especulados, o São Paulo já não tem um outro, mas o São Paulo espera resultados do Crespo. Caso contrário, ele vai acabar rodando. Nicola, o Alisson vem ou não vem? A pergunta é do Danilo Novaes. A coisa deu uma bela avançada ao longo do dia. Acho que o fato de o Corinthians estar em campo deve ter
adiado qualquer tipo de anúncio, mas o Alisson tem tudo para virar reforço do Corinthians, empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians assume 100% dos salários, o São Paulo recebe uma compensação financeira pouco superior a R$1 milhão, essa compensação vai ser paga de forma parcelada, há uma previsão de, em caso de um determinado número de jogos, o São Paulo ter direito a mais uma compensação, enfim, mais ou menos nesse contexto que o negócio está sendo fechado. Não é só o Flamengo, é a realidade do futebol atual. Jogadores erram passe de 1 metro, não sabem o básico, nem chutar a gol, só tem bagre hoje. Meus ouvidos sangram quando chamam um deles de craque. Dino é um pouco mais saudosista e gosta do futebol da antiga, é um direito total dele. E o Renato Gaúcho nunca aceitou o convite de São Paulo como jogador e nem como técnico. Será que agora, sem perspectiva de trabalhar no Rio, ele não aceitaria? Como o patrocínio da manga do São Paulo com o Magnum Bank, com a saída do Casares. Será que muda alguma coisa? Porque o contrato não foi assinado pelo Casares, né? Pelo contrário, o Casares até estava tentando fazer um outro negócio. O negócio foi fechado pelo Tony. Eu acho que não muda nada. E tem debandada no São Paulo depois da renúncia de Júlio Casares, anunciada no final da tarde dessa quarta-feira. Mais 2 dirigentes caíram. Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de CEO do São Paulo, e Dedé, que cuidava do futebol social. Eles se juntam a Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão completamente eliminados da nova diretoria sob o comando de Harry Macis. A ideia do novo presidente é não fazer mais grandes mexidas, mas ele entendia que era importante que essas alterações de pessoas muito próximas a Júlio Casares e que em algum momento tiveram seus nomes envolvidos em escândalos como aqueles do camarote pudessem não fazer mais parte do tricolor. São Paulo, que dentro de campo perdeu por 3-2 para a Portuguesa e se colocou numa situação mais complicada no Campeonato Paulista, são 4 pontos conquistados depois de 12 disputados. São Paulo, nesse momento, não está no grupo de 8 times que passariam para a próxima fase. Para piorar, São Paulo enfrenta no final de semana o Palmeiras, em jogo do Campeonato Paulista, na condição de visitante, sem poder perder, para não ficar ainda mais distante do G8. O que você pensa sobre esses movimentos políticos e a saída de vez de Júlio Casares e companhia? Só para completar, registrar que o Márcio Carlomagno deixa de exercer um cargo no São Paulo depois de 21 anos. Ele era o CEO do clube, mas havia começado lá no departamento de futebol social como assessor, tendo passado por administração do estádio, diretor de planejamento, assessor da presidência, até chegar ao cargo de superintendente geral do São Paulo. Quero falar agora sobre Júlio Casares. Na tarde dessa quarta-feira, pouco antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do Tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos, abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e R$20 mil em dinheiro. Promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza?